Mas, por outro lado, o Provérbios diz muito mais sobre quais são as consequências se você seguir o que Deus está falando. E entenda isso, o que Deus está falando significa seguir o manual. Eu lembro de um conhecido meu que dirigiu uma organização e eles precisaram ir comprar um trator de cortar grama. Você sabe como é que é, essa turma é muito sábia, muito esperta. Tiraram o trator, colocaram o trator, puseram o trator para funcionar, todo mundo admirado com a eficiência do trator. Em poucos minutos o trator parou, não conseguiam fazer ligar. Foram ver o manual dizia o seguinte: cuidado, o trator, por questões de segurança, é transportado sem óleo no cárter. Antes de ligar, coloque óleo no cárter. Já era. O nosso manual é a Escritura. E se você ignora isso, você não sabia, não muda nada. A sua ignorância não está a seu favor. Agora, quando você está andando dentro da vontade de Deus, veja lá, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Opa, andar dentro do caminho do Senhor significa delícia e paz. Versículo 23, né? Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Segurança. Versículo 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardarás os teus pés de serem presos. Você não vai cair numa armadilha. Capítulo 4, versículo 12. E andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Você está seguindo o meu caminho, você não vai tropeçar. No capítulo 10, 29, ele diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Se andar dentro da orientação do Senhor, é seguro. No 11, 20, ele diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Opa, alguém pode ser abominável, mas aquele assim, tem alguém com quem Deus tem o seu prazer. Alguns de vocês, mais de perto ou mais de longe, perceberam o que tem acontecido na minha vida no último ano e meio. E, efetivamente, quem já ficou viúvo sabe que isso é devastador. Ao longo daquele tempo, eu me prendi num versículo que é o Salmo 50, 23. Quem me oferece sacrifícios de louvor, esse me honra. E que acerta o seu caminho, a esse eu salvo. Se nas horas críticas, nas duras experiências, ao invés de murmurar e reclamar, a gente agradece e louva, Deus está dizendo: isso é uma honra. Você está me honrando desse jeito. E a partir do momento que você me honra, eu vou te salvar. E salva aqui não significa perdoar dos pecados, tirar você do inferno, levar para o céu. Tá dizendo: eu vou tirar você do buraco que você está. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem feito na minha vida. Vocês vão ficar assustados inicialmente com o que eu vou falar, mas a frase inteira vai fazer sentido. Um tempo atrás eu virei para a Carmen e falei assim: Carmen, você não é tão inteligente. Nem eu sou. E nem nós dois juntos somos tão inteligentes para imaginar o que Deus está oferecendo para a gente.
planejar a gente chegar onde chegou e viver o que a gente está vivendo. E um dos versículos que vem me chamando a atenção, um versículo de Jeremias. A referência sumiu agora. Mas o texto diz o seguinte: eu vou ter prazer em fazer o bem para vocês. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que Deus tem feito. Agora, eu posso estar desfrutando disso, a Carmen pode estar desfrutando disso. Agora, entenda isso. Quem anda na integridade é o seu prazer. Não é o fulano A, o B ou o C. Você se inscreve para desfrutar de ser prazer e ser alvo da bondade abundante de Deus. Veja, no 12:28 ele diz, na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte. Não significa que não tem morte física, mas significa aqui ou lá você vai se dar muito bem. 15:9 diz, o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Deus ama. Ou 16, versículo 7, que diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ou você eleva a vida da perspectiva que Deus quer e Ele se agrada disso. Até as adversidades que você tem pela frente, Deus vai aplainando e resolvendo. Então, como é que a gente deve saber? Como é que a gente deve andar? Onde é que a gente vai colocar os nossos pés? Em primeiro lugar, ele diz, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Aprender de Deus é a primeira coisa. Se eu estiver numa determinada situação, eu posso pensar e dizer, eu vou fazer assim, mas antes de eu fazer assim, o que é que Deus diz? Como é que eu devo proceder? Você tem que aprender. Isso aqui não vem de dentro do seu coração. Você não vai chegar no terapeuta lá e ele vai induzir você a pensar na solução de Deus. Isso não vai acontecer. Você tem que ser ensinado por Deus. Então, em primeiro lugar, se a gente quer andar e desfrutar do que Deus tem para nós, colocar nossos pés no caminho que deve colocar, nós temos que voltar para Deus e aprender o que Ele tem a falar.